amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360. Eu estou aqui de volta para mais um episódio da nossa série Direito Internacional Aplicado, que é aquele momento um pouco mais robusto da nossa programação aqui do canal, no qual eu converso mais diretamente aos estudiosos do direito internacional, sejam os estudantes em qualquer um dos seus ciclos, sejam os advogados, os magistrados, ou seja, aqueles que têm alguma iniciação no direito internacional, ou seja, têm iniciação no direito como ciência jurídica em geral. Bom, e hoje eu quero tratar de um assunto que é difícil em direito internacional privado, mas eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível, aquela mesmo que eu faço, aquela mesmo que eu utilizo nas salas de aula quando entro no tema dos elementos de conexão no sistema de direito internacional privado. E claro, vou focar no sistema de direito internacional privado brasileiro, ainda que se nós fizéssemos um estudo do direito comparado, sob a perspectiva da legislação de vários países do mundo, sobretudo aqueles países de tradição romano-germânica, os países de tradição de civil law, nós vamos ver que há muito mais semelhanças, nós temos muito mais princípios, elementos de conexão em comum do que diferenciadores, e isso remonta à própria história das normas de direito internacional privado, então chamadas normas de solução de conflitos, lá na Idade Média, quando o direito passou do sistema da personalidade para o sistema da territorialidade das leis, né? Da personalidade das leis para a territorialidade, lá quando começa o sistema do feudalismo. Bom, mas não vou entrar na história aqui, eu imagino que no meu livro de Direito Internacional Privado eu conte bem essa história e dá para vocês recorrerem não só ao meu livro, mas também a grande parte dos doutrinadores explica muito bem a história do direito internacional privado. Então vamos aos elementos de conexão. Eu já em outros vídeos deixei bem claro que as normas de direito internacional privado são normas de solução de conflitos de leis no espaço. Portanto, elas não são normas destinadas a solucionar o problema subjacente, mas sim são normas de direcionamento ao Estado, de direcionamento ao juiz, que é quem aplica a lei, para quando ele, juiz, magistrado, diante de um conflito de leis no espaço, ele aplique este direito nacional e não aquele outro direito nacional. Então, essa norma de direito internacional privado, esta norma de solução de conflitos, ela tem uma função diferente daquela das normas diretas, das normas de direito civil, de direito penal, de direito do trabalho, que são normas, como dizia Kelsen, divididas em duas partes, mas por serem normas diretas, na primeira parte elas trazem um juízo lógico hipotético, né? Uma hipótese, uma previsão de um fato, e na segunda parte elas trazem a consequência jurídica, o resultado para aquela hipótese prevista na primeira parte. Então, um exemplo bem claro é pegarmos uma norma direta de direito material penal, por exemplo. Pegamos a norma do Código Penal que diz matar alguém. Então, a previsão de um juízo lógico hipotético. Matar alguém. Então, é possível que lá no mundo dos fatos alguém mate outro. Então, matar alguém é um juízo lógico hipotético. Consequência, reclusão de X anos de prisão. Então, a norma direta, e eu comecei lá no sistema penal para trazer uma bem evidente, ela é bastante em si. Ela prevê um fato e ela mesma já traz a consequência jurídica para o juiz. Se formos ao direito privado, que é aquele que nos interessa, né? Porque aqui é um curso de direito internacional privado, se formos ao direito privado substancial, ao direito civil, e pegarmos lá ao acaso uma norma do Código Civil, como por exemplo aquela que diz: se duas pessoas morrerem numa mesma circunstância, não se podendo averiguar qual delas primeiro faleceu, isso é um juízo lógico hipotético. É possível que lá no mundo fático, duas pessoas
bom, se forem dois amigos não tem tanta importância, mas se forem pai e filho, se forem marido e mulher, né? Então, se duas pessoas numa mesma circunstância morrerem e não se poder averiguar, não se poder chegar a uma conclusão qual delas primeiro faleceu, diz o legislador, presumir-se-ão simultaneamente mortas. Isso para o fim da abertura da sucessão, né? Então, são normas diretas, normas que solucionam o problema que é trazido ao juiz diretamente. As normas de direito internacional privado, elas não têm essa função de resolver o problema subjacente, o problema trazido ao juiz. Elas têm a intenção, elas têm a função, como já disse várias vezes, de resolver o conflito de leis, né? Então, o juiz, diante do casamento do João e da Maria, João brasileiro, casa-se com Maria argentina. Na Argentina, quando lá trabalhava para o Banco do Brasil, em Buenos Aires. Passam lá uma boa parte da vida conjugal, têm filhos, adquirem bens, móveis e imóveis. Passado um tempo, João é transferido de volta para o Brasil, traz a família. Passa um tempo, o casamento não está dando mais certo e ele gostaria, ele e Maria, de dissolverem a sua sociedade conjugal. Procuram o juiz tem qual é o problema subjacente, qual é o conflito humano que é trazido para o juiz, a dissolução de um casamento que não é mais desejado pelos consortes. Mas o juiz tem um problema que é dirigido a ele diretamente, que é qual a lei aplicável. Qual que é a lei que vai determinar a solução do caso subjacente, a dissolução do casamento, se incidem sobre essa relação jurídica, sobre esse casamento, o direito brasileiro, o direito do domicílio atual, o direito do marido, que é brasileiro, o direito de onde estão alguns bens imóveis que o casal adquiriu, e também o direito argentino, da nacionalidade da esposa e, sobretudo, o local onde o casamento foi celebrado, onde houve o primeiro domicílio conjugal. E também há bens domiciliados na Argentina. Então, o juiz, antes de chegar a dissolver o casamento, a pegar o problema subjacente, ele tem que saber qual é o caminho, qual é o direito que vai lhe indicar a solução do conflito subjacente. Então, ele precisa resolver o conflito de lei. E essa norma que resolve o conflito de leis, portanto, ela só tem essa função de indicar para o juiz o direito aplicável do qual sairá a solução do problema subjacente. Então, ela não é uma norma direta, como diz Kelsen, ela não precisa prever um fato e dar uma consequência jurídica, porque não é essa a função. A função é dizer para o juiz qual a lei é aplicável. E como ela vai dizer qual a lei é aplicável? Por uma estrutura, por um método de norma que é diferente, não é? É também dividido em duas partes, mas na primeira parte da norma nós temos uma matéria jurídica, olha, direito de família, direito das obrigações, direitos reais, direitos das sucessões. Então, ela vai trazer uma matéria jurídica e, na sequência, ela vai trazer a lei aplicável. Então, um compartimento jurídico e a lei aplicável, um compartimento jurídico e a lei aplicável. O que está entre o compartimento jurídico, a matéria jurídica, por exemplo, direito de família, direito das obrigações, direito das sucessões, direitos reais e a lei aplicável, é o que nós chamamos elemento de conexão. Os italianos chamam de punto de collegamento, o rattachement, como dizem os franceses, ou connexion, como dizem os espanhóis, é sempre o mesmo, sempre a mesma expressão, nós chamamos elemento de conexão. Então, o elemento de conexão é uma particularidade, é uma circunstância que está dentro da norma de direito internacional privado, dentro da norma de solução de conflitos, e faz a conexão, o colegamento, a connexion, o rattachement entre a matéria jurídica e a lei aplicável. Querem ver? Vamos começar pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, que eu sempre recorro em primeiro lugar, porque são as nossas fontes primeiras, né, em direito internacional privado brasileiro, não são as únicas. Há muitos outros elementos de conexão em outras fontes do direito internacional privado, e são muitas as fontes, né? Também aí recorro ao meu livro Direito Internacional Privado para quem quiser estudar mais as fontes, onde eu trabalho, é o meu capítulo principal,
do curso de Direito Internacional Privado da Atlas, que eu já apresentei para vocês muitas vezes, talvez o meu capítulo mais bacana, eu acho que é o capítulo das fontes, porque ele agrega muito a minha experiência com as fontes na solução dos casos, na vida prática da advocacia. Nem são tantos anos de advocacia, tantos anos trabalhando na prática, então o meu capítulo é muito, digamos, voltado para aquilo que eu utilizo na prática, aquilo que eu vejo que na prática funciona, e com o apoio, evidentemente, dos casos, dos julgados que eu consegui e também que eu pesquisei na minha vida esses anos todos. Então, se a gente começar no artigo 7º da Lei de Introdução, a gente vai ver a estrutura da norma. Então, a lei em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, a gente vê que como essa estrutura do caput do artigo 7º é longa, o legislador inverteu. Primeiro, ele colocou a lei aplicável. Então, a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre direito pessoal, como nome e capacidade, e os direitos de família. Então, vejam que entre a matéria direito pessoal, como nome e a capacidade, e os direitos de família, o elemento de conexão é o domicílio da pessoa. Então, o domicílio vai fazer a conexão entre a matéria direito pessoal, direito de família e a lei aplicável. Qual é a lei aplicável? Nessas hipóteses nas quais eu tenho um conflito de leis e a matéria subjacente implica em direito pessoal ou direito de família, é a lei do domicílio, de cuja pessoa se trata, na perspectiva dos direitos pessoais, porque eu só tenho uma pessoa, mas na perspectiva da família eu posso ter várias pessoas. Então, o legislador, nos vários parágrafos do artigo 7º, ele indica outras possibilidades específicas. O primeiro, domicílio conjugal, o domicílio principal da sede dos negócios da família, o domicílio do pai, ou o domicílio da mulher, se for mais vantajoso. Aí a jurisprudência e outras fontes do direito internacional privado vão nos indicar o caminho de qual domicílio de quem. Se o casal tem um domicílio internacional diverso, como se João e Maria, ao se divorciarem, um estivesse no Brasil e o outro tivesse ficado na Argentina, bom, o domicílio de quem, não é? E às vezes a discussão é de alimentos, é relativa ao pai e filho, então pai e filho têm domicílios diferentes. Então, parte do princípio que é o domicílio, mas há inúmeras possibilidades a partir do domicílio, aquele domicílio que apresentar uma lei mais favorável, um direito mais favorável à solução do caso que o juiz tem sobre a mesa. Então, a estrutura da norma, ela é dirigida ao juiz. Juiz, se seu problema é direito pessoal ou é direito de família, aplique a lei do domicílio. Já o artigo 8º, ele já volta à estrutura da norma tradicional, ou seja, matéria jurídica e depois a lei aplicável. Ou seja, matéria jurídica, elemento de conexão e lei aplicável. Então, para qualificar os bens, diz o artigo 8º, para qualificar os bens, então eu estou falando dos direitos sobre os bens, os direitos reais, o direito das coisas. Então, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se a lei de onde estiverem situados. Então, entre os direitos reais, se o problema do juiz gira em torno da posse e propriedade, por exemplo, qual é a lei que o juiz aplica? A lei de onde o bem se encontra. Então, o elemento de conexão é o local da situação do bem. Claro que nós sabemos que esse artigo 8º, ele se dirige ao aplicador da lei no que diz direito ao panorama dos direitos reais como um todo, né? E direitos reais, nós estamos falando dos direitos reais da propriedade ordinária dos romanos, os direitos sobre os bens móveis e imóveis. Por isso, aplica-se a lei de onde eles se encontram. Mas nós sabemos que o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele é contido, já estudamos aqui num vídeo em separado, pelos artigos 22 e 23 do Código de Processo Civil.
aqueles que tratam da competência do juiz, da competência exclusiva. Nós sabemos que é da competência exclusiva do juiz brasileiro conhecer das ações cujos bens imóveis estão no Brasil. Se o bem imóvel está no exterior, é da competência do juiz de cuja situação se trata, ou de onde o bem está localizado. Então, eu não poderia dizer que o artigo 8º, ele permite que eu entre com uma ação, por exemplo, de reintegração de posse perante a justiça brasileira sobre um bem imóvel que se encontra no Uruguai. Ainda que o artigo 8º tenha dito juiz julgue e aplique a lei de onde o bem se encontra. Mas bem aqui, ele sofre uma diminuição da competência do juiz em se tratando de imóvel. Se for um imóvel, eu não posso entrar com uma ação relativa a uma reintegração de posse ou uma emissão de posse sobre um imóvel que não está localizado no Brasil. Então, o artigo 8º da Lei de Introdução, ele é geral e se destina a todos os bens. Mas quando o juiz tiver diante dele uma ação sobre imóvel localizado fora do Brasil, ele é contido por essa regra do Código de Processo Civil que determina a competência do juiz do local onde o bem se encontra. Já o artigo 9º da Lei de Introdução é aquele que diz para qualificar as obrigações e regular as relações a elas concernentes. Então, direito das obrigações, se o seu problema é direito das obrigações, aplica-se a lei, aplicar-se a lei de onde a obrigação se constituiu. Então, para o direito das obrigações, o elemento de conexão qual é? Qual é o elemento de conexão? A particularidade da circunstância que vai ligar o problema subjacente em matéria obrigacional à lei aplicável. É o local onde a obrigação foi constituída. Claro que a jurisprudência já entendeu que não é só o local onde a obrigação se constituiu que pode ser elemento de conexão. Se o local onde a obrigação se constituiu, onde o contrato se formou, né, onde a oferta encontrou uma aceitação, ou onde o contrato físico foi assinado, e foi em um determinado país, mas a execução era para se dar em outro país, por exemplo, um brasileiro encontra um outro empresário italiano numa feira em Portugal e lá eles assinam um contrato de compra e venda de mercadoria essa proveniente do interior de Franca, São Paulo. Lá eles assinam um contrato de compra e venda, determinam os bens, o bem, né, o que será objeto da compra e venda, o preço, as condições de pagamento e data e local de entrega. Celebrado o contrato, mas o contrato é para ser executado entre Itália e Brasil. Então, se surgir posteriormente uma controvérsia, qual a lei que o juiz brasileiro vai aplicar? A lei de onde a obrigação se constituiu. Mas se a maior irradiação de efeitos não está em Portugal, porque ali foi um mero local de encontro, mas a maior irradiação de efeito está no Brasil, onde a obrigação deveria ser cumprida, onde o produto deveria ser elaborado, finalizado, embalado e entregue e feito chegar com segurança na Itália, o juiz brasileiro pode alterar o elemento de conexão para o direito brasileiro, como pode também ficar demonstrado no processo que o local da maior irradiação de efeitos era onde a mercadoria tinha que ser entregue na data certa, nas condições certas, para que o comprador pudesse abastecer a sua linha de produção. Então, pode o juiz também aplicar a lei da Itália, ou seja, de onde a obrigação deveria ser cumprida no que diz respeito à sua entrega em tempo, lugar e forma. Bom, o artigo 10º é aquele que se dirige às sucessões. No caso de morte ou desaparecimento, e nós sabemos que a morte e o desaparecimento são matérias do direito da sucessão, aplicar-se-á a lei do último domicílio do falecido ou desaparecido, qualquer que seja a natureza dos bens e qualquer que seja o domicílio desse falecido ou desaparecido. Então, qual é o elemento de conexão entre o direito da sucessão e a lei aplicável, nas hipóteses de abertura da sucessão? É o último domicílio do falecido ou desaparecido. Então, a estrutura dessa norma é diferente e vejo que o legislador, para certas matérias, como direito da pessoa, direito de família, direitos reais, direitos obrigacionais, direito das sucessões, ele já nos indicou a lei
aplicável, ou seja, ele já nos indicou qual é o elemento de conexão, ou seja, o elemento estrangeiro relevante. Mas não quer dizer que nós somos replicantes da lei, nós podemos, a partir de outras fontes do direito internacional, que não só a lei de introdução às normas, buscarmos outros elementos de conexão que melhor demonstre onde está a maior irradiação de efeitos do caso subjúdice levado ao juiz e, portanto, qual seria o direito mais adequado para a solução do problema subjacente. Então, vou voltar ao elemento de conexão, tendo em vista a sua importância, mas por hoje ficamos por aqui. Obrigada pela companhia.